Olá, você internauta aqui na Web TV do Bocão News, seja bem-vindo mais uma vez com a entrevista aqui no nosso estúdio. Hoje a gente recebe aqui o nosso Fabrício Castro, advogado e presidente eleito da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Bahia. Seja bem-vindo aqui, Fabrício. Nossos parabéns, né, em nome de todo o site e toda a direção do site por essa eleição, a eleição concorrida, apertada. E agora eu quero saber de você aqui, agora como presidente eleito, inicialmente, falar pra gente qual que foi o resultado de todo esse processo eleitoral. O que é que você traz pra gente aqui agora? Em primeiro lugar, agradecer ao Bocão News a oportunidade de falar para o público, os ouvintes, os internautas. Uma alegria muito grande, alegria de vencer uma eleição disputada, uma eleição em que nós fizemos uma campanha limpa, uma campanha ética. Isso tem sido destacado por todos. A nossa chapa discutiu ideias, apresentou propostas. Eu acho que o resultado final, ele falou muito alto o que a classe pensa. A diferença, a grande diferença de votos mostra que a classe aprovou a gestão do presidente Luiz Viana, um presidente que deixa uma marca de trabalho muito forte, e aprovou também o nosso projeto para o futuro. Eu fiquei muito feliz com isso. Agora, Fabrício, a eleição acabou, campanha acabou. Como fazer agora para unir a classe, né? A gente teve duas chapas, Renova OAB e Avança OAB. As pessoas se dividiram naquele momento de disputa, pela presidência, o que é natural em todo o processo eleitoral. E agora, como fazer para unir todos os advogados em torno do projeto que você representa? Tenho muita tranquilidade para falar isso. Primeiro, pelo meu perfil. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa agregadora. Segundo, porque eu disse durante toda a campanha que nós não estávamos disputando uma guerra, nós estávamos disputando uma eleição. Uma eleição democrática, faz parte a disputa. A disputa é natural. Nós vamos fazer uma presidência para todos os advogados. A OAB vai atender à expectativa de todos. As pessoas que quiserem contribuir, vão contribuir. Isso sempre foi assim e continuará sendo assim. Você iniciou a entrevista falando sobre a grande diferença, né, no número de votos que você teve para o candidato Gamil Feppel, que era da chapa oponente à sua. A que se deve isso? Duas coisas. Primeiro, ao reconhecimento do trabalho do presidente Luiz Viana, da diretoria dele, do conselho dele. Um trabalho muito consistente. É uma gestão transformadora. Sim. Uma gestão que abriu as portas da ordem para quem quis participar da ordem. Uma gestão que deu vez e voz a quem não tinha vez e voz. O jovem, a mulher, o advogado do interior, que abraçou as causas de direitos humanos. Uma gestão que fez todos os enfrentamentos que apareceram, seja com o Poder Judiciário, seja com os poderes públicos, governo do Estado, prefeitura. Uma gestão que se capacitou para fazer a defesa da violação de prerrogativas. E também porque nós nos preocupamos em mostrar à classe que, apesar de tudo que Luiz fez, que era preciso ir mais além, que era preciso avançar. E apresentamos um projeto para o futuro da advocacia. A classe recebeu isso bem e, por isso, eu acho que a gente teve essa votação que eu chamo de consagradora. A gente pode dizer que a gestão do presidente Fabrício Castro vai ser uma gestão de continuidade ao projeto que está posto? Não é exatamente de continuidade. É uma gestão que tem bases sólidas, bases no mesmo espírito da gestão Luiz Viana, mas é uma gestão que vai vir com muita força jovem, muita força nova. A gente trouxe a questão da paridade, a gente colocou muitas pessoas que têm uma história de militância na área da juventude, da advocacia, pessoas que têm uma militância grande na área de direitos humanos. Eu próprio tenho diferenças em relação a Luiz na forma de ser. Então não é uma gestão simplesmente de continuidade, é uma gestão que vai, sim, ter as mesmas bases, os mesmos princípios, mas que vai ter o nosso tempero. Vai ser uma gestão neste aspecto diferente. E partindo para essa diferença, o que é que você propõe? O que é que você traz para agregar a partir de quando você assumir a presidência da OAB? Eu disse durante a campanha que a gente tem uma experiência dentro do sistema OAB. Eu nunca busquei os espaços. Os espaços foram sendo trazidos para mim. Eu fui convocado para as missões.
Então, o que é que acontece? Eu fui vice-presidente de Luiz. Foi muito importante para mim ter sido vice-presidente, conhecer a gestão da OAB por dentro. Eu não vou chegar lá e me surpreender com o que tem, porque eu já conheço. Eu já passei 3 anos ao lado dele, conhecendo a realidade de cada uma das subseções, conhecendo a realidade da OAB da Bahia. Depois eu fui para o Conselho Federal. Então, eu consegui ter uma visão do todo. Eu acho que essa mistura de conhecer a realidade da OAB Bahia por dentro e depois ter uma visão do sistema OAB como um todo, partindo da OAB nacional até a subseção, é uma diferença, eu acho que vai ajudar bastante. Certo, a gente conversa aqui para você que chegou agora aqui na Web TV do Bocão News com o Fabrício Castro, ele é advogado e presidente eleito recentemente aí da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na Bahia, está falando um pouco sobre a campanha, de como vai ser a gestão. E agora, Fabrício, vamos falar sobre temas, você tem 20, 21 anos na advocacia, vamos falar sobre temas ligados diretamente ao dia a dia da profissão. O judiciário é um tema super recorrente nas entrevistas, quando a gente fala sobre os advogados, sobre o dia a dia do advogado, né? Processos que tramitam durante anos, o que acaba, consequentemente, atrapalhando, atravancando o trabalho dos advogados. De que forma a OAB pode fazer para melhorar isso em termos de representatividade, de levar essas críticas, né, a quem de direito com relação ao judiciário local e nacional? Primeiro, eu considero que a Ordem e as urnas disseram isso muito claramente. A Ordem fez os enfrentamentos que se apresentaram. A Ordem, na gestão luisiana, nunca foi omissa. O que eu pretendo fazer é dar um norte em relação a este enfrentamento em relativo ao Poder Judiciário. Eu quero, no primeiro momento, abrir um diálogo, abrir pontes com o Poder Judiciário, abrir pontes com os poderes públicos, para que haja um convencimento, que haja um planejamento, para que haja uma resposta para a sociedade. Não é possível que a gente tenha um déficit de 35% do cargo de juízes não providos, um déficit de 20% de servidores, 20% não, 20 mil servidores também em cargos não providos, e não se tenha um planejamento para dizer, olha, vamos resolver isso em tanto tempo. Pode até ser 5, 6, 10 anos, quanto seja. Ou seja, mas é preciso se dizer como vai se resolver. Então, eu vou propor ao Tribunal de Justiça que se faça um planejamento, que se faça uma proposta. Eu não vou surpreender ninguém. Eu tenho dito durante a semana, durante a campanha, disse várias vezes durante a campanha, eu vou dirigir uma ordem que tenha capacidade de diálogo, Sim, mas que também tenha coragem para fazer os enfrentamentos. Eu vou buscar todas as soluções no diálogo. E caso não seja possível, a ordem vai, dentro da lei, dentro do nosso sistema, a ordem vai buscar soluções. Nós não vamos permitir que após 3 anos a gente não tenha uma resposta suficiente para dar uma luz para a sociedade da Bahia com relação à situação do judiciário. Fabrício, diante do grande problema enfrentado pelo primeiro grau da justiça brasileira, como é que você percebe a abertura, o interesse em abertura de vagas para o segundo grau? Olha, eu não vou dizer que eu sou contra a abertura do segundo grau. O segundo grau tem que funcionar também, mas não é razoável que se abra vagas para o segundo grau quando não se tem juiz no primeiro grau. Sim. Para ter necessidade de juiz de segundo grau, precisa ter juiz no primeiro grau. Aqui na Bahia, por exemplo, nós tivemos a Câmara do Oeste. A Câmara do Oeste fechou. Fechou por quê? Fechou porque não tinha movimento. Como é que poderia ter movimento se não tinha juiz no primeiro grau? Então, a OAB da Bahia fez o que era certo. O tribunal, quando quis aumentar, ainda que fosse um compromisso, que não fosse aumentar logo de início, ela sinalizou pelo aumento dos desembargadores. A ordem não aceitou, foi ao CNJ para impedir. O que é que nós achamos? Primeiro, tem que suprir as vagas do primeiro grau. Depois, aumenta o segundo grau. A ordem fez uma representação ao CNJ, pouca gente observou. A ordem representou no CNJ para que o tribunal julgasse, providenciasse o julgamento daqueles processos com mais de 10 anos de tramitação sem julgamento. Essa é uma realidade da Bahia hoje. Muitos processos sem julgamento. Então, nós precisamos dar uma resposta à sociedade e nós vamos cobrar isso firmemente. Fabrício, outro ponto importante para a gente abordar aqui é a questão das prerrogativas. Infelizmente, a gente noticia, vem na imprensa no geral e noticia aqui no bocãonews.com.br, diversos casos envolvendo violação de prerrogativas dos advogados. Hoje, a OAB desenvolve um trabalho através de plantões, né, através de um telefone, de aplicativos,
Você pretende aperfeiçoar isso de que forma? Rafael, eu digo sempre, prerrogativas é um problema desde que a advocacia existe. A cultura nacional, a cultura da Bahia, é uma cultura de desrespeito. Por quê? Porque as pessoas não sabem a que se destinam, a quem se destina, qual o objetivo das prerrogativas. O que a OAB da Bahia precisou fazer e fez foi aparelhar a instituição para o combate à violação às prerrogativas. Hoje nós temos uma comissão que funciona, uma comissão que tem um plantão 24 horas. Semana retrasada, um advogado em Porto Seguro foi preso 14 horas. 15 horas tinha uma pessoa, 14 horas não, 2 horas da manhã. Sim. 3 horas da manhã tinha o plantão das prerrogativas funcionando. Tem o aplicativo funcionando, tem as caravanas, tem a Blitz. É uma comissão que efetivamente funciona. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo ampliar a comissão de prerrogativas, eu pretendo criar no Conselho Estadual uma Câmara especializada em prerrogativas para que todos os temas de prerrogativas sejam julgados por uma Câmara especializada. Eu pretendo criar um diário das prerrogativas. Por que o diário das prerrogativas? O advogado que está nos ouvindo aqui, muitas vezes ele não sabe a luta que é feita diariamente. Então, com esse diário, eu vou permitir que a classe acompanhe diariamente a luta que foi feita em Santo Antônio de Jesus, que foi feita em Barreiras, que foi feita em Salvador, porque é uma luta evidentemente diária. Ok. Fabrício, eu vou trazer agora 2 temas que foram trazidos durante a entrevista que o então candidato Gamil Feppel, quando ele esteve aqui, que são a questão da negativação do nome do advogado inadimplente com relação à anuidade da OAB, que isso foi um tema bastante polêmico. Eu queria que o senhor começasse respondendo a essa pergunta e depois vamos passar para a próxima. Olha, a negativação, primeiro, é uma obrigação do gestor. O gestor da OAB ele tem a obrigação de cobrar de quem não paga. Se ele não cobrar, ele é responsabilizado. Sim. Ele pode ser responsabilizado financeiramente, pode ser responsabilizado, inclusive, sobre o ponto de vista ético. O plano de gestão aprovado pelo Conselho Federal é muito claro nesse sentido. A classe, inclusive, quer que seja feita a cobrança. A negativação que foi feita, inclusive, foi feita com muito sucesso. Se você for olhar os números da inadimplência antes e depois, são fantásticos. Sim. O resultado é fantástico. Então, é necessário. Acontecem erros, acontecem. Aquelas situações em que a cobrança... Porque a cobrança é feita em massa pelo sistema. Você não pode sair cobrando 5.000 pessoas e vai conferir 1 a 1. É o sistema quem roda. Rodou no sistema. Se alguém recebeu e pagou, vai lá e comprova, não vejo problema nenhum. Mas é um programa de sucesso e nós vamos manter esse sistema de cobrança. A inadimplência caiu quanto depois de implementada essa medida? Eu não estou na diretoria atual, não posso lhe dizer exatamente Sim. o número, porque quando a gente diz o número tem que ser o número exato. O número é matemática, mas o que eu posso dizer é que o número melhorou muito, melhorou bastante e é um programa de sucesso. Observe, antes de Luiz Viana, a cobrança era feita por Saul Quadros. O que é que Saul Quadros fazia? Ele fazia a execução fiscal e ele submetia o inadimplente ao TED, ao Tribunal de Ética. O advogado que não pagava era suspenso. A gente não fez isso, o Luiz não fez isso. Ele parou de mandar os processos, ele passou a negativar. Eu acho que a forma de cobrança, você não impede o colega de advogar e, ao mesmo tempo, você tem uma cobrança mais eficiente. Ok, um outro ponto trazido por Gamil aqui durante a entrevista foi sobre o desempenho do trabalho da CAAB, né, que, salvo engano, recebe 30% do orçamento total da OAB e desenvolve um trabalho em Salvador e no interior, e ele criticou bastante o trabalho desenvolvido, em especial no interior do estado, né? E eu queria que você relatasse de que forma a CAAB faz e desenvolve esse trabalho no interior. Em primeiro lugar, a campanha acabou. Como a campanha acabou, eu não quero ficar fazendo referências às declarações que ele fez no momento de campanha, no momento em que havia um calor, mas as urnas falaram muito alto. As urnas aprovaram o trabalho da OAB, as urnas aprovaram o trabalho da CAAB. Eu tive a oportunidade de dizer a ele num debate que as propostas dele eram para ter 10 convênios por mês. Sim. A mais na CAAB. Ele ainda falou, ao menos, que dava 360 por ano. A CAAB, em 3 anos, aumentou 1.300 convênios. A CAAB, nessa gestão, fez o maior programa de esporte da história da ordem. O campeonato de futebol, por exemplo, alcançando todas as subseções. A CAAB implantou o projeto Meu Escritório, implantou um projeto odontológico.
CAAB aumentou muito o número de auxílios. A CAAB, na minha visão, tem feito um grande trabalho. E é por isso, porque fez um bom trabalho, que o presidente Luiz Coutinho foi convidado para permanecer mais 3 anos à frente da CAAB. É uma gestão, no meu sentimento, aprovada. E, no meu sentimento, por causa da aprovação da CAAB, nós tivemos também esse resultado expressivo das urnas. O senhor citou aí que a campanha acabou. Acabou. Mas, de fato, o senhor acha que, a partir de agora, o comportamento da oposição vai ser esse, de que a campanha acabou e agora é uma nova gestão, é a gestão de Fabrício Castro? Espero que sim. A gente disputou uma eleição, a classe escolheu. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas da oposição, de amigos da oposição. Eu tenho muitos amigos na oposição. Sim. As pessoas, às vezes, confundem as coisas, mas não são assim. Eu tenho vários amigos na oposição, recebi mensagens de todos e quem me conhece sabe, eu vou presidir a todos, sem qualquer problema. Enfim, eu estou muito tranquilo em relação a isso e muito aberto para a colaboração de todos. Certo. A gente conversa com o Fabrício Castro, ele é advogado, presidente eleito da OAB Bahia, falando um pouquinho sobre campanha, falando de projetos para de agora em diante. Fabrício, a pergunta que não quer calar. A Luiz Viana, atual presidente da Ordem, está na sua chapa que foi eleita agora, como conselheiro federal. É isso? Eu vi uma matéria do Bocão News, a matéria do Henrique Brinco, sobre a expectativa do lançamento dele para encabeçar uma chapa nacional aí para a Ordem dos Advogados do Brasil nacional. Em que pé está isso aí? Embrionário, já estão conversando? Como é isso? Não, na verdade essa situação está bem encaminhada. Sim. O sistema eleitoral do Conselho Federal é diferente. Nós aqui na Bahia defendemos a eleição direta, que Luiz Viana, inclusive, é conhecido no Brasil como o pai das diretas. Sim. Mas a eleição é a seguinte, cada região indica um representante para a diretoria. Há um consenso nas lideranças do Nordeste que na próxima gestão o nome do Nordeste é o presidente Luiz Viana. Sim. Então, ele está bem encaminhado para ir para a diretoria. Há um rodízio entre as regiões da presidência. Nós tivemos muito recentemente 2 nomes do Nordeste, que foi o presidente César Brito e o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, do Piauí. O primeiro, César do Sergipe, Marcos Vinícius do Piauí. As conversas hoje estão muito adiantadas no sentido de Felipe Santa Cruz, nosso presidente, atual presidente do Rio de Janeiro, nosso amigo, ser o próximo presidente. Sim. E Luiz Viana ser o vice-presidente da próxima gestão. A Bahia tem essa firme expectativa. Eu acho que, para a gente aqui, Rafael, vai ser muito interessante, muito importante que Luiz ocupe essa função, porque a nossa voz aqui será muito mais forte. Agora, Fabrício, de que forma um conselheiro federal ele contribui para a sua seccional? Como é que funciona esse trabalho lá? Contribui muito, porque primeiro participa de todas as discussões que acontecem, todos os temas de importância da advocacia nacional, e termina trazendo para cá essas discussões. Ocupa espaços. A Bahia, por exemplo, observe. Nós temos hoje um conselheiro do CNJ. Sim. O conselheiro André Godinho era conselheiro federal, hoje é conselheiro do CNJ. É uma construção nossa. A gente procura ocupar os espaços para servir a Bahia. Então, quando nós vamos hoje ao CNJ, a gente tem uma referência. É muito importante. Então, Luiz no Conselho Federal, ele vai ter toda uma atuação que vai fortalecer a nossa posição aqui. Certo. Vamos falar agora sobre a relação da OAB com a sociedade. A OAB, além de representar e de defender os interesses da classe dos advogados, sempre se posiciona de forma firme, ou pelo menos é o que se espera, que se posicione de forma firme com relação a vários assuntos da sociedade. Aqui na Bahia, de que forma o senhor pretende agir e se posicionar em temas, sejam temas polêmicos, sejam temas de interesse direto da sociedade? O presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, ele tem uma frase que é muito boa. Ele diz o seguinte: a OAB não é comentarista de casos. A OAB é protagonista de causas. E nós seremos protagonistas de todas as causas que sejam relevantes para a sociedade da Bahia. Eu acho que Luiz, nos 6 anos dele, talvez tenha sido a grande contribuição dele. Ele fez uma OAB engrandecida, uma OAB que hoje a sociedade da Bahia vê. Quando a gente olha hoje, por exemplo, tivemos uma eleição da OAB Bahia. O interesse que se teve com relação à OAB Bahia foi muito grande. Toda a imprensa cobriu, toda a sociedade acompanhou. Eu pergunto a vocês, era assim antes? Não, não era assim antes. E por que é assim hoje? Porque a OAB da Bahia ganhou uma importância. E ganhou uma importância porque nós demos importância às pautas da sociedade. A nossa gestão
terá a mesma pegada. Vamos dar importância a todos os temas de interesse da sociedade. Falando em temas de interesse da própria OAB e temas polêmicos, a gente teve recentemente a discussão acerca do TCU, né, das contas da OAB passarem ou não pelo crivo do Tribunal de Contas da União. Qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, eu não tenho preocupação nenhuma da OAB ser fiscalizada ou pelo TCU ou por quem quer que seja. A Ordem tem uma gestão muito transparente, muito aberta. Aqui, por exemplo, a gente faz auditoria externa. Não vejo problema nenhum em fazer. Agora, não tem sentido, não tem base jurídica. Os recursos da OAB não são recursos públicos, são recursos da advocacia. Por que o Tribunal de Contas, que fiscaliza os recursos públicos da União, vai fiscalizar a OAB? Não tem sentido. E segundo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão e já decidiu 2 vezes. Já decidiu 2 vezes. Ou seja, é uma decisão que, no meu sentimento, será desconstituída pelo Supremo Tribunal Federal. Você falou aí sobre transparência, né? Entre as críticas que eu ouvi à atual gestão do presidente Luiz Viana, que te apoia e que faz parte de sua chapa, 2 delas eram omissão, ouvia bastante isso dos seus oponentes, e a outra com relação justamente à transparência dos aproximadamente 38 milhões de reais, que é o montante anual da OAB Bahia. Com relação à transparência, Fabrício, você falou aí sobre questão de auditoria e de que forma isso pode ser aperfeiçoado? Algumas coisas precisam ser retificadas, porque a oposição fez referência na campanha, mas talvez por não conhecer, falou errado. Sim. Primeiro, o orçamento da OAB não é de 38 milhões. Não? Não, nunca foi. A OAB tem uma receita de 38, tem uma receita estimada de 38 milhões e o orçamento dela é alvo de compartilhamentos. Então, a OAB, da receita total dela, ela compartilha um percentual para o Conselho Federal, um percentual para a CAAB, que não é de 30%. Se disse aqui que era de 30%, sim, mas é de 20%. Se compartilha aqui a questão para o Fundo de Desenvolvimento da Advocacia, o FIDA. Se compartilha também para o Fundo Cultural, que é onde há o investimento da Escola da Advocacia. No final das contas, em 2017, dos 38 milhões de receita estimada, o orçamento final que ficou para a OAB foi de 19 milhões, a metade. Isso é em 2017, agora, último ano. Sim. Eu estou falando para o público ter uma referência de um orçamento executado. Ou seja, o orçamento é metade do que se disse. Segundo lugar, as urnas foram muito claras. Esse foi um ponto importante da eleição, a questão da transparência. Quando a advocacia, 63% dos votos válidos dizem sim ao movimento Avança OAB, está dizendo que confia na OAB. E é muito simples. Eu faço um convite aqui ao internauta que está me vendo ao vivo aqui na live e o que vai ver depois no programa. Entra no site da OAB agora. Entra no site. No site da OAB você vê quanto tem agora na conta. É possível ver. É possível você ver quanto se gastou em cada obra da OAB. É possível ver quanto ganha cada funcionário. Você não vê o nome do funcionário, mas vê lá a função dele e o salário. Então o site é muito transparente. Talvez seja um dos sites mais transparentes da OAB em todo o Brasil. Fico muito tranquilo com esse tema. Sinceramente, eu acho que foi uma crítica sem sentido e talvez por isso, talvez porque a classe, que é uma classe que tem um comportamento diferenciado, quando sopesou, quando verificou, viu que realmente era uma crítica vazia. Fabrício, a gente está chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria voltar a falar sobre a questão do judiciário. Você tem acompanhado a temática em relação a fechamento de comarcas no interior da Bahia? Evidentemente que sim. A OAB liderou, Rafael, uma grande campanha. Quando esse assunto começou, a presidente do tribunal na época era a presidente Maria do Socorro. Sim. A proposta era de fechamento de 101 comarcas. Eu participei ativamente desse programa porque eu era presidente da Comissão de Relações Institucionais. Então, nós lideramos na OAB, junto com o presidente Luiz Viana, um movimento para evitar o fechamento de comarcas. Mobilizamos toda a sociedade civil. Fizemos mobilizações em todo o estado tivemos mobilizações. Conseguimos evitar o fechamento de 68 comarcas. Ficaram 33. A OAB, dessas 33, a OAB entrou na Justiça Federal com uma ação visando desconstituir esse fechamento. Eu acredito firmemente que nós vamos conseguir. Não tem lógica jurídica. A Constituição do Estado,
ela estabelece que cada município deve ser uma comarca e dá ao tribunal o poder de dizer quando a comarca vai ser instalada ou não. Mas o contrário não pode acontecer. O tribunal tem o poder de instalar, mas ele não tem o poder de desinstalar. É inconstitucional. Esse processo, Rafael, você pode acompanhar, é um processo que tem tido pouco acompanhamento por parte da imprensa e da própria sociedade, mas já está concluído para a sentença. E eu espero que a qualquer momento o Judiciário da Bahia e a sociedade da Bahia tenham essa boa notícia de uma sentença favorável para o retorno das 33 comarcas. 33 foram 33 foram extintas, mas a OAB da Bahia luta firmemente a favor da volta delas. Ok. Fabrício, a gente agradece a sua participação aqui. Imagino que do dia da eleição em diante deve ter sido um pouco complicado para você, mas a gente agradece você ter vindo aqui e deseja boa sorte nessa caminhada aí à frente da OAB. A gente deve se encontrar mais vezes aí nessas coberturas que a gente faz dos eventos aqui em Salvador e na Bahia. Com certeza, eu fico à disposição do Bocão News para atender vocês em rádio, TV, web, telefone, como vocês quiserem. A gente, você sabe, Rafael, a gente é porta aberta, não tem confusão, a gente espera fazer um grande trabalho e acho que a imprensa tem uma função muito importante nisso. Se não tivermos a cobertura da imprensa, muitas vezes a gente não tem a condição de fazer com que o nosso trabalho chegue à ponta. Então eu quero dizer que conte comigo aqui para ser um parceiro do Bocão News em tudo que for necessário. Valeu. Finaliza deixando uma mensagem aí para quem te elegeu e para quem não te elegeu, mas que agora espera-se que a classe se una em torno de um projeto. Exatamente, uma mensagem para todos. Eu pretendo presidir todos os advogados, os que votaram em mim e os que não votaram em mim. E quero dizer a você, colega, tenha a firme esperança, tenha a confiança, porque nós vamos cumprir todos os nossos compromissos. Eu não vou surpreender ninguém. Quem quiser saber o que nós vamos fazer, basta observar tudo o que dissemos na campanha. Vamos lutar firmemente por uma justiça melhor. Vamos lutar firmemente pela manutenção da justiça do trabalho. Vamos lutar firmemente por uma escola eficiente, por uma caixa de assistência eficiente, pela valorização da mulher, pela valorização da jovem advocacia, por um interior forte. É isso aí, Rafael. Deixo a minha mensagem e agradeço mais uma vez a oportunidade. Valeu. A gente agradece a você que está em casa acompanhando a entrevista aqui na Web TV do Bocão News. Não esqueça de adicionar aí o Bocão News em todas as redes sociais e tem também a nossa conta no YouTube, youtube.com/WebTV Bocão News. Obrigado aí pela participação e até a próxima entrevista.